Olá, tudo bem? Está no ar mais um Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora para uma conversa que interessa principalmente a pais e alunos. Mas antes, curta a nossa página no YouTube, acione o sininho, se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade que vem por aí. Nesta edição, o Londrinense Pod recebe a psicóloga e especialista em psicopedagogia, Rosa Maria Cardoso, que coordena o projeto de enriquecimento curricular para alunos com altas habilidades do Colégio Universitário. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Rosa. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos, eu que agradeço. Bom, Rosa, para começo de conversa, explica para a gente o que é uma criança com altas habilidades. É o mesmo que um superdotado, aquelas crianças inteligentíssimas que pulam de ano? O que é uma criança com altas habilidades? Bom, acho que a tua pergunta, acho que precisa de um detalhamento. Por favor, vamos lá. Em termos de acompanhamento, de assistência, é a mesma coisa para superdotado ou altas habilidades. É uma questão de, talvez, de conceito. A gente fala que superdotação são aquelas pessoas que têm habilidades inatas. Não tem muita questão genética, né? E não precisa de muita aprendizagem. Sabe fazer tudo sozinha, instintivamente. Algumas coisas sozinhas, não tudo, não todas as áreas. Altas habilidades envolve já uma questão ambiental, uma questão de aprendizagem e que responde de uma forma diferente dos demais. Entendi. Tá? Então, há essa diferenciação. Mas, em termos de acompanhamento ou de programas, é a mesma coisa. Por que o Colégio Universitário resolveu implementar esse tipo de programa? Eu acho que pela necessidade, pelo olhar diferenciado que nós temos que ter. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes o nosso olhar, ele se detém para aqueles alunos que têm dificuldade. E muitas vezes nós encaramos que aquele que tem um desenvolvimento melhor, uma capacidade maior, vai sozinho. Então, e não é assim, não é. Porque nós podemos ter capacidades que não são desenvolvidas. Tá? E aí vem uma outra questão. Não é simplesmente ser inteligente. Nós temos que saber diferenciar um pouco, porque inteligência no senso comum é uma coisa. Tá? Inteligente, que a gente entende no dia a dia, às vezes, é aquele aluno que aprende rapidamente, que ele segue instruções. Que tira boas notas. Que participa. Não tem problema de disciplina. Que não tem problemas de disciplina. Mas altas habilidades não quer dizer isso. Vai além disso. Entendi. Eles têm um pensamento diferente. Eles têm um pensamento acelerado, eles veem coisas que os outros não veem, eles fazem perguntas diferentes, eles resolvem de forma diferente, eles buscam coisas inovadoras, eles têm um hiperfoco em alguma área, entenderam? Ou seja, a criança, aquela criança boa aluna, não quer dizer, ela pode ser, altas habilidades. Mas o significado de bom aluno, ou de tirar notas altas, ou de ter um bom rendimento escolar, não quer dizer que tenha altas habilidades, porque isso depende muito do meio ambiente, certo? Depende muito do contexto que essa criança é, socioeconômico e tudo mais. Então, é preciso ter esse olhar, né? Que diferencie para a gente poder olhar essa criança.
E como que está funcionando esse projeto? Como começou esse ano, 2024, ou seja, foi desenvolvido o ano inteiro. Como que funciona o projeto, Rosa? Bom, esse projeto, ele só com alunos do universitário? Só com alunos do universitário, por enquanto. Né? Que o ano de 2024 foi assim, foi um projeto piloto. E nós percebemos através do olhar do aluno mesmo. Né? Nós sentimos que a escola, de maneira geral, ela precisa ter um olhar diferenciado. Mas ele não pode ser excludente. Nós tivemos essa preocupação. Tem que ter muito cuidado, porque não pode ser um processo de exclusão. Eu só vou cuidar daqueles alunos que têm altas habilidades. Não. Porque, geralmente, a gente não só pensa naquele aluno que tem dificuldade, mas aquele aluno que tem um bom. E os medianos não podem desenvolver competências e habilidades? Vocês percebem que é uma quebra de paradigma, então, no sentido assim, que as pessoas podem desenvolver habilidades e competências. Existe uma frase do Renzulli, que é um teórico que trabalha bastante sobre a questão de altas habilidades, que ele fala assim: a maré alta eleva todos os barcos. Que isso quer dizer? Que um aluno com altas habilidades, a escola trabalhando esse aluno, ele pode, no processo de socialização, num processo de compartilhar, num processo de ajuda, né, num processo de investigação, num processo onde todos trazem as suas ideias, que ele pode compartilhar e que ele pode elevar também os outros alunos. Porque muitos também não têm uma autoestima. Ou, às vezes, quantas vezes eles ouviram: não, você não é tão bom. Não, você não... Né? Ou aquele aluno... Ele mesmo se sente por estar sempre na média. Sempre na média, que não tem condições, né? E a gente tem que cuidar também desse aluno que tem altas habilidades, para que ele não seja segregado, para que ele não sofra bullying, para que ele não tenha o estigma de nerd, né? Para que ele não deixe de socializar, porque ele tem o hiperfoco. Às vezes ele pode ter um nível de tolerância menor, porque ele vai mais rápido, é mais ágil. Ele pode ser neurodivergente. Ele pode ser, geralmente é neurodivergente, ele pensa diferente, tem um processamento das informações de uma forma diferente. E como é que vocês aliam esse neurodivergente, esse aluno diferenciado aos outros alunos, ao mediano, ao que... Depende de um conhecimento desse aluno, entendeu? Nós temos alunos neurodivergentes que têm uma dificuldade muito grande de socialização. Tem alunos que, assim, dependendo da forma como as coisas são vistas ou como são colocadas para ele, isso gera, eu tenho que ser perfeito, um perfeccionismo muito grande, um medo do erro. Né? Aquela questão, não posso tirar 9,9 porque senão talvez eu vou desagradar meu professor ou a família, né? E assim, o medo paralisa. Tem aluno neurodivergente que ele deixa de crescer por essa questão socioemocional. Isso envolve, inclusive, uma questão psicológica, né? Sim, ele precisa ser cuidado também. Né? Porque às vezes o nosso olhar fica só para o cognitivo. E não é. Essas crianças precisam ser vistas de uma forma holística, né? E vocês pegaram um grupo de crianças? Como que funcionou isso? Na realidade, partiu da ideia o seguinte. Olha, nós temos alunos com altas habilidades. E nós percebemos que esses alunos, da forma... Aí envolve também, né, a educação, né? E envolve também a formação de professores, para que os professores tenham esse olhar. Como é que você identifica, né, esse aluno? Na realidade, assim, alguns já têm laudo, certo? Então, quando a criança já vem com laudo, isso é lei.
ele entra na população de crianças com necessidades especiais. Então, ele tem que ser atendido por lei. A escola precisa atender, certo? Então, quando tem, não se fala laudo, mas um parecer, não é? Pedagógico, porque tem algumas coisas que não são medidas simplesmente por um teste de QI, certo? Em cima desse parecer pedagógico, que algumas pessoas chamam de laudo, a gente monta um PDI. O que é o PDI? É um plano de desenvolvimento individualizado. Quer dizer, ele traça ali alguns caminhos para que essa criança se desenvolva. Então, vê o perfil dele, quais são as áreas de interesse, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, o que ele gosta de fazer, né? Aí nós vamos fazer uma recomendação para a professora, vai colocar alguns conteúdos diferentes ou fazer algumas atividades diferentes, porque tem aquela questão, esse aluno se incomoda, ele pode cair no tédio. A escola pode ser entediante. Então, tem que ser motivador, tem que ser incentivador para que ele não pare. Como é que se identifica o que são essas altas habilidades? Isso Essas altas habilidades... genética, é criação de estímulos, como é que funciona? Tudo isso, né? Primeiro, quem faz essa avaliação? É um neuropsicólogo, um neuropediatra, né? É uma psicóloga com formação para isso. E aí são vários instrumentos, anamnese, observações, né? Conversas com a família, ver desde a gestação. É todo um processo investigativo que se faz. Esse é uma avaliação clínica. Na escola, tem alguns alunos que já apresentam esse laudo vindo de profissionais. A escola também faz o parecer dela. De que forma? Em observações, em análise de rendimento, análise de participação, de comportamento. A gente faz uma entrevista com uma professora onde ela coloca toda a avaliação dele. A gente fala de indicadores de altas habilidades. E a família também responde, e dependendo da idade do aluno, né, também ele responde. Então, aí nós vamos, se não tem o laudo, a gente vai indicar para que seja feito. Acontece do professor, de um aluno que não tenha laudo, do professor identificar isso num dos seus alunos e chamar a atenção e levar isso para a coordenação? Sim, muito. Depende do olhar desse professor e da equipe pedagógica. Então, é a observação e o acompanhamento desse aluno, né? Então, a gente fala de indicadores de altas habilidades. Agora, eu perguntei sobre como que funciona esse grupo. Você começou a falar tal da seleção. Mas, assim, o projeto é individual para cada aluno ou eles trabalham juntos em Tá. O PDI, essa é uma outra situação. Para alunos com altas habilidades é feito um PDI e depois um PEI, que é um plano de ensino individualizado para a sala de aula e para o aluno, certo? Certo. Para que esse aluno seja atendido. Esse aluno, ele pode ir para programas que a escola oferece ou não. E essa foi uma forma que nós tivemos de atender esses alunos, porque hoje nós falamos assim, existem alunos com altas habilidades, mas a habilidade pode ser desenvolvida. Sim. Nós acreditamos, por isso que o diagnóstico, ele não pode nos colocar numa caixinha. Não pode limitar a nossa visão.
diagnóstico tem que ser para expandir e para saber que caminhos nós devemos seguir. E enquanto escola, nós também temos que ter esse direcionamento. De que forma nós vamos atender os nossos alunos? Há uma necessidade de acompanhamento, de atendimento individualizado? Sim. Mas também nós temos que saber que esses alunos podem contribuir com outros alunos, desenvolvendo competências e habilidades. Quando nós falamos em competências e habilidades, nós falamos que essas competências e habilidades é que ditam, né, o sucesso, às vezes, de uma pessoa lá mais tarde no mercado de trabalho, não é? Com certeza. Não adianta eu ter uma pessoa com alta habilidade e não propiciar esse desenvolvimento, essa abertura de mundo. E que algumas pessoas restringem naquelas habilidades ou interesses e eles permanecem, às vezes, resistindo até o acompanhamento, resistindo o crescer. E aí entram outras coisas, a questão emocional que precisa ser trabalhada, que senão ele vai podar esse menino, né? A questão socioemocional, a autoestima, a valorização, saber lidar com o erro. É muito complexo, né? Então, são muitos assuntos que vêm, né, com esse. E aí, esse projeto vem numa proposta inovadora. Eu acredito que talvez não seja tão inovadora, mas para nós é. Né? No sentido, no sentido que nós vamos criar situações de desenvolvimento dessas crianças, não são essas. Então, todo o projeto foi pensado em cima disso. Então, assim, desde a forma das aulas, a metodologia, os objetivos, a interação, que faz toda a diferença, a participação na família, né? Então, eu vou começar por partes, pode ser? É um programa de enriquecimento curricular para desenvolver competências e habilidades. Quando nós pensamos nessas competências e habilidades das crianças, para que elas tenham sucesso, para que elas busquem mais, não é? Nós pensamos em desenvolvimento de raciocínio lógico, pensamento investigativo, que é muito importante, porque as pessoas... Aí vem outras coisas também. Socialização, porque às vezes as pessoas pensam que altas habilidades é somente a parte acadêmica intelectual. Não. Gardner vai falar das múltiplas inteligências. Parece que são 8, né? 8 inteligências, artística, né? Emocional, musical, intrapessoal, né? Interpessoal. Então entra também como eu resolvo o conflito, como eu lido com as situações difíceis, como eu resolvo problemas, como a liderança, tomada de decisão. Essas crianças têm que ser instrumentalizadas nesse processo e para que elas sejam inseridas num grupo e para que aquelas outras crianças também aproveitem disso e desenvolvam habilidades. Então, esses foram os objetivos, tá? Então, nós usamos a metodologia PBL, é um método, né, por exemplo, que não é expositivo, não se trata de aulas, mas num processo assim, de colocar um problema. E eles vão pensar sobre esse problema. E como resolver esses problemas. Então, esses alunos são colocados no grupo, não só com altas habilidades, mas todos aqueles que gostariam. Nós fizemos um convite às famílias, eles responderam um questionário para a gente ter o conhecimento dessa família, desse aluno, e eles foram inseridos nesse grupo. E interessante que deu tão certo que eles não queriam que acabasse o semestre. Que legal! Tão interessante. E, então, em cada Difícil isso para as crianças, né? Em cada aula tinha uma proposta. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar investigação científica, né? E um pormenor. Nós tivemos esse grupo, por exemplo, de crianças de P5 com 5 anos até, por exemplo... 10.
entendeu? E mesclando. Do ensino fundamental. Fundamental nos anos iniciais, né? Principalmente. E aí nós percebemos que não precisa ter essa caixinha estanque. Lógico, quanto mais próxima às idades, é lógico, você pode propiciar atividades mais adequadas para aquela faixa etária. Então, aí, cada proposta era através de um problema. E, através desse problema, né, eles pensavam, estabeleciam soluções. E interessante foi perceber que um ajudava o outro. E que de repente, eles estavam tendo conceitos, por exemplo, de velocidade, que era lá do ensino médio, que eles resolviam problemas matemáticos que eles nunca tinham visto. Mas espera aí, isso para nós assim foi muito gratificante. Sabe por quê? Porque nós percebemos que, dependendo da forma como essa educação às vezes é colocada, às vezes nós restringimos as possibilidades de criatividade e de desenvolvimento dessas crianças. Então, você só colocando ali uma situação, eles participavam e era tudo assim, não era sofrido. Eles se empolgavam porque essas crianças têm muito entusiasmo por focos, nos seus focos de interesse, né? Então, eles foram os medianos acompanhavam e resolviam também, porque eles partiam por um processo de ajudar quem não podia, quem não tinha condição também. Aí iam aprendendo, que legal. Né? Então, algumas aulas eles foram para o laboratório. Já pensou? Alunos de 5 anos, é possível, lógico, com questões de segurança, né? Sim. Tudo adaptado. E eram grupos pequenos ou... Em torno de 10 alunos, né, para cada grupo. Da mesma idade? Não, às vezes misturados, com faixas próximas, né? A gente percebeu que colocando alunos com uma idade mais distante, às vezes não há reconhecimento, uma socialização, né? Até por diferenças de interesse. Como é que funciona em relação à avaliação tradicional, que se precisa chegar no final do ano, você precisa ter lá. O Ministério da Educação o Ministério exige né, um padrão de nota e avaliação final. Como é que funciona isso? Não, esse projeto não tem nada a ver com avaliação. Ele é a parte... Continua. O aluno foi de livre e espontânea vontade, participou em 2024 sem nota nenhuma. Assim como ele participou das aulas normais, com provas, etc. Isso é separado. Entendi. O ganho disso é que esses resultados beneficiarão a escola e a professora seguinte. A professora seguinte vai receber esses alunos sabendo todo o seu perfil. Né? Social, emocional, personalidade, condições, aprendizagem, né? E é um ganho duplo para o aluno, porque além do que ele tem que estudar curricularmente exigido, né, em cada série, ele está tendo um conhecimento paralelo estimulando seu crescimento. E o nosso objetivo é fazer com que isso volte para ganhos para a professora e para a sala de aula, né? E para todos. Então, nós percebemos que, dependendo da forma que uma escola lida, ela pode podar a criatividade. É verdade. Ela pode cercear o conhecimento. Não, peraí. Você não precisa aprender mais que isso. Não, deixa que você vai aprender isso depois. Mas nós temos que o nosso olhar tem que ser no desenvolvimento de cada criança, sem ranços, sem colocá-los em caixinhas, né? Deixa a criança. Isso é muito importante. Entendeu? Você colocando, hoje a gente vê a educação assim, o ideal seria o professor ser mediador, facilitador desse processo de aprendizagem e de desenvolvimento, tá? E foi muito lindo perceberem, e eles percebiam tudo. Eles sabiam, né? Eles percebem, eles têm um olhar muito atento, são muito observadores. Quer dizer, o resultado final... O resultado final veio carimbado por eles e pela família, legal, né?
Como que a família recebeu essa devolutiva? Olha, algumas famílias, elas já tinham esse olhar para ele. E muitas abraçaram, né, todas abraçaram esse projeto, porque eles viram uma possibilidade muito grande de crescimento e de avanço, tanto para ele como para os seus colegas, né? Então, isso foi muito gratificante. A gente romper esses paradigmas, né? Para os alunos, os alunos também se sentiram mais valorizados. Mais valorizados, não é? Se engajaram, porque senão eles não teriam, né? Pedido assim, não para não queriam férias, né? Nós fomos até a última semana de novembro, começamos no segundo semestre, fomos até a última agosto a novembro esse projeto, né? Pelo visto, vocês atingiram objetivos que se propuseram, até ultrapassaram eles. E 2025, vai ter esse projeto de novo? Vai ser o ano todo? As famílias e alunos já estão pedindo, alguns já fizeram a sua inscrição para esse projeto, né? E o nosso desafio agora é estender para todos os segmentos. Então, nós vamos formatar para cada segmento projetos diferentes. Você diz ensino médio. Tá. Né? Ou seja, vai ampliar as vagas. O número de vagas, participantes, e aí para cada segmento. E aí pensando quem é esse aluno, né? Que momento de vida ele está, quais são, porque aí o ensino médio tem outras estratégias que também exigem um pensar diferente nosso. E a participação desses alunos, ela envolve mais custos para os pais dentro do colégio? Simbólica. Teve um custo simbólico, né? Até para que a gente pudesse gerir esse projeto, em termos de acontecer mesmo, né? Ou seja, aí você vai ser falar um ensino mais personalizado. A gente fala de customização do ensino. Muitas pessoas acham que, às vezes, isso é impossível, é difícil, mas a gente consegue com essas estratégias. O ensino, ele precisa, através de projetos como esse, ser cada vez mais individualizado, num olhar mais individualizado, que a gente fala de customização, né? Chega de formar... Mas para essa... Deixa de formar... Aquelas... Fileirinha, caixinha, né? Caixinhas. Certo. Mas isso exige... Pensar fora da caixa, é isso? Exatamente. Mas isso exige da instituição de ensino, do colégio universitário, também o investimento na formação dos professores que estão trabalhando com eles, certo? Sim, nós já temos uma formação para o início do ano. Nós tivemos um encontro com professores, teremos outro para a formação desses professores, para que ele cada vez mais haja um processo mais... Isso a gente fala de inclusão. Esse processo não pode ser excludente somente para alunos, porque senão a escola não faz sentido, né? Então, é essa educação, né, que a gente precisa. É fazer da educação um processo motivador, interessante, né? Criativo, curioso, né? Para concorrer com TikTok, Instagram e outras redes sociais, a escola tem que inovar e tem que estimulá-lo. Tem que investir. E investir também. Gente, o papo tá bom. Você vai ser convidada a voltar aqui mais vezes, Rosa. Mas a gente tem que encerrar agora, porque o programa já está bem grandinho. Estourando o tempo. Se você ficou com a gente, muito obrigada. Obrigada por sua participação, Rosa. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, pelo investimento. Nosso país precisa disso, né? De investimento em educação, que é um legado que ninguém tira, né, da pessoa. Isso é o que o colégio busca. Que ótimo. Muito obrigada. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. A gente agradece muito nossos parceiros nessa edição, o Estúdio ZGM Estúdios e a Tanta Arte e Joias Sustentáveis. Acesse o londrinense.com.br, acione o nosso canal no YouTube, acione no Spotify e fique com a gente. Até mais. Até a próxima.